Wala Wala! O protótipo SN5 da SpaceX acabou de fazer um voo. Na verdade, está mais para um salto, que é um marco importante no desenvolvimento do Starship, que é a nave da SpaceX. E eu vou fazer uma análise pormenorizada do vídeo desse lançamento. Roda a vinheta. A SpaceX vem desenvolvendo vários protótipos do seu Starship, essa nave espacial que pretende conquistar o espaço profundo, sair da órbita da Terra, levar os humanos para Marte e para outros planetas. É um projeto ousado, mas eles estão caminhando firme. Esse que vocês estão vendo voar é o SN5, é o protótipo número 5. Basicamente é um silo voador, né? Eu sei que nem parece uma nave espacial. Falta a parte de cima, falta as aletas, falta um monte de coisa. Eles estão testando um motor só. Essa nave vai ter 6 motores, esse aqui basicamente é um motor. Olha esse motor bonitão aí, é o Raptor. E eles estão fazendo um salto de 150 metros, né? Um voo curto de 150 metros e pousando logo ali. Parece simples, mas não é nada de simples. Vamos entender esse vídeo e tudo que está acontecendo, até para entender se tem alguma coisa errada, né? Olha só que legal. E ele está lá. Então vou voltar de novo e olhar o que acontece. Olha só, a primeira coisa que chama atenção é esta fumacinha. O que é essa fumacinha que vários foguetes também, quando a gente, né, quem gosta de ver lançamento de foguete, sempre olha na plataforma do foguete, está sempre fumegando, sempre fumando ali. Olhando esse esquemático, a gente percebe que a gente tem um tanque aqui embaixo e outro aqui em cima. Bom, esse é um motor movido a metano, metano líquido. Então, aqui em cima a gente tem metano líquido e embaixo a gente tem oxidante, que é oxigênio líquido. O que acontece é que esses dois líquidos aqui, eles estão em temperaturas muito baixas, até porque o metano a gente sabe que é um gás e o oxigênio também é um gás. Na nossa temperatura e pressão do nosso terrestre, essas coisas nunca são líquidas. Eles têm que ser esfriados em temperaturas absurdas, que a gente chama de temperaturas criogênicas. Só que assim que ele é colocado na plataforma, o foguete vai esquentando e esse líquido vai virando gás. E assim como uma panela de pressão, que quando você esquenta, libera gás lá dentro e a pressão sobe, a pressão desses tanques vai subindo também. E se a gente não tivesse uma válvula de escape, essas coisas explodiriam. Então, todo foguete que trabalha com combustível e oxidante criogênico precisa ter uma válvula de escape e fica ventilando. Legal, então a gente já sabe que esse tanque aqui de baixo é o oxigênio líquido. Tá? O metano também ventila, mas o oxigênio ventila mais, porque o oxigênio ele vira vapor numa temperatura mais baixa do que o metano. Ok, então vamos voltar lá. Logo na sequência, o que a gente vê? Um pouco antes da ignição, a gente vê um jato. Esse jato está dizendo que existe um aumento de pressão nesse tanque. E o que pode ter levado ao aumento de pressão? Olhando aqui esse esquemático do motor, a gente percebe que tem duas turbobombas, uma para o metano, outra para o oxigênio. A ideia do funcionamento desse motor é que essas turbobombas succionam esse líquido, que então trabalha em altíssima pressão. Esse combustível, esse metano vai ser inserido nessa câmara que a gente chama de pré-queimador, onde ele vai ser parcialmente queimado, juntamente com uma parte do oxigênio. Olha só, a gente tem a linha de oxigênio, o azulzinho aqui. Então ele se mistura metano com oxigênio, queima. Essa queima ela vai mover essas turbinas, que, portanto, as turbinas movendo vai succionar mais metano. Tá? Isso aqui é um ciclo que se alimenta. A parte do combustível do metano que não foi queimado, ela entra onde? Aqui, na câmara de combustão principal. É aqui onde realmente o foguete vai gerar a sua energia para ser propelido. Do lado do oxigênio, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem um pré-queimador que acontece aqui dentro. Ele pega um pedacinho, se a gente olhar aqui, um pouquinho de metano também para misturar. Então, o oxigênio misturado com metano, com combustível, queima, explode, move essa hélice, essa turbina, que vai então succionar mais oxigênio. A grande parte do oxigênio que não é misturado que não é queimado, ela entra também aonde? Na câmara de combustão. Agora sim, a gente tem oxigênio e combustível na câmara de combustão, entrando numa pressão altíssima, e a gente sabe que quanto maior a pressão, mais eficiente é um motor de um foguete. Então, os fabricantes de motores querem fazer sempre motores com altíssima pressão. Esse aqui ele é feito para funcionar a 300 bar.
basicamente 300 atmosferas. Isso é muita, muita pressão. Eu acho que ele não chegou nessa marca ainda. Ainda está em desenvolvimento esse motor, eles estão fazendo testes. O intuito é chegar em 300 bar, acho que ainda não chegou. De qualquer jeito, depois que ele entra na câmara de combustão, ele vai sair aqui nessa tubeira, e enfim. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Por conta desta linha aqui. Ó. Existem duas linhas de retorno. O que acontece? Quando a gente tem um tanque sendo drenado, existe um volume que está saindo e, portanto, vai formar um vácuo lá dentro. Você tem que encher esse buraco que está vazio com alguma coisa. Normalmente, muitos foguetes usam hélio ou outro gás inerte para preencher. Eles têm um tanque de hélio e assim que vai drenando, eles vão jogando mais hélio ali dentro para sempre manter o volume total cheio. Só que esse motor aqui, ele funciona de outra maneira. Ele usa o próprio no caso o combustível, né, o metano que está aqui, que agora já está em formato de vapor depois que ele é aquecido, ele vai ser inserido de novo lá dentro como forma de gás e pressuriza o tanque. Da mesma forma o oxigênio, que ele, depois de ser bombeado, pressurizado, uma parte dele vai retornar para o tanque de oxigênio pressurizando. Então, o que eu acredito que está acontecendo é que assim que o motor inicia, a gente tem esse aumento de pressão, que é essa linha sendo retornada antes mesmo da ignição. Tá? O motor ele é iniciado, o que basicamente inicia são as turbobombas, são iniciadas, e leva alguns segundos para que a combustão ocorra, mas nesse momento a gente já tem a linha de retorno. Então, eu acredito que esse pico de pressão se dá por conta desse retorno. Vamos continuar. Bom, aí a gente vê o motor acionando, é uma beleza, é algo realmente violento, incrível. Mas vamos voltar um pouquinho, porque tem muita coisa acontecendo aqui que a gente não viu. Primeira coisa legal, às vezes passa despercebido, olha o chão aqui embaixo. A gente tem água sendo expelida aqui nesse assoalho embaixo do motor. Por que eles fazem isso? Bom, tudo isso é um protótipo, aqui a gente não tem uma base de lançamento. Nas bases de lançamento a gente tem uma vala que escoa chamas, tentativa de aliviar um pouco o calor suportado pelo piso. Aqui eles não têm esse assoalho, mas eles jogam esse jato de água como uma tentativa de roubar um pouco do calor. Né? A água vai evaporar assim que o motor iniciar, ela vai evaporar, não vai queimar tanto, não vai causar um estrago tão grande aqui no piso. Bom, depois, quando o motor começa, a gente vê... Primeira coisa, vamos lá, ele sai de lado, né? Ele não sai exatamente para cima como um foguete convencional. Por que ele sai de lado e que manobra estranha é essa, né, que eles têm que fazer para corrigir o voo? Essa aqui é a visão de baixo desse foguete, não exatamente desse, de um outro semelhante. E a gente vê que ele vai funcionar com 3 motores dispostos dessa maneira. Eles são presos nessa placa, que é a placa de propulsão, que vai carregar todo esse empuxo, toda essa pressão gerada. Esse momento vai ser transferido para essa placa, que tem que ser muito resistente, então vai ser transferida para a estrutura inteira. Essa placa aqui já está pronta. Mas esse teste foi feito com apenas um motor, somente um, até porque se colocasse mais do que um, teria muita pressão, muito empuxo e seria até difícil de controlar o foguete. Eles estão testando passo a passo e colocaram apenas um deles. Só que não dá para colocar no meio, eles tiveram que colocar numa dessas posições. Então, o motor está fora do centro. Como é que faz para um foguete voar com o motor fora do centro? Qual é o problema de ter um motor fora do centro? Bom, imagina que a gente tem aqui o nosso foguetinho e o motor está posicionado para o lado. No momento que ele começa, olha o que acontece. Ele empurra, vai para cima, só que ele também vai tombando. E aí a gente tem um problema, certo? Porque se isso aqui continuar reto dessa maneira, nosso foguete cai. Para corrigir isso, na hora que ele começa a subir, esse motor ele tem que compensar. Então ele se move, a tubeira é movida para o lado. Nessa hora ele começa, já que ele está tombando para cá, ele move para cá e endireita.
Só que ao fazer isso, o foguete vai para o lado. E é exatamente isso que está acontecendo. Ele começa, assim que ele começa a sair, ele já compensa, porque senão o foguete tombaria. Isso tudo é feito automático e é sensacional. Fazer isso é extremamente difícil e é uma grande conquista da SpaceX conseguir fazer essa manipulação desse empuxo vetorial de uma maneira tão precisa e rápida a ponto de conseguir controlar um foguete e fazer ele flutuar, pairar no ar. Mas vamos lá. Depois que você compensa, aí você consegue fazer o foguete subindo reto. Mas ele sempre vai ficar meio tortinho. Você não consegue deixar ele alinhado. Se a gente vai ver no vídeo, ele está sempre um pouco tortinho. Então a gente pode perceber claramente que ele sai de lado, depois ele se endireita. Veja como ele está sempre inclinado. Ele nunca está exatamente reto, parece uma torre de Pisa, um pouquinho inclinado. E faz o seu salto, sempre controlado. Olha como a tubeira aqui mexe bastante. Percebem esse jato? Sempre mantendo o equilíbrio. Nunca deixando esse silo gigantesco tombar. Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo porque tem mais coisa para a gente analisar. Olha o que acontece aqui. Viram? Não viram? Eu vou voltar. Olha que interessante. Em algum momento tem uma explosão. Bem aqui. Essa explosão acontece e logo depois a gente vê uma massa de metal, de sei lá o que é isso, isolante, alguma coisa voando e se despedaçando no ar. Bom, o que aconteceu aqui, eu acho, é muito difícil, eu tentei ver várias fotos e outras filmagens, é muito difícil ver exatamente o que explodiu, mas eu sei que eles têm linhas de combustível e oxigênio que são usadas para encher os tanques. Tá? Eles instalaram isso. Eu imagino que essas coisas devem estar protegidas debaixo da estrutura. Mas quem projetou isso, acho que não pensou que um foguete sairia de lado. Né? A gente tem um buraco embaixo dessa estrutura, pensando claramente para que o calor, né, o fogo possa ir para baixo. Mas na lateral, acho que ninguém pensou que o foguete sairia de lado. Descobriram isso na última hora ali. E eu acho que quando o motor passa, né, esse jato extremamente quente passa em cima de uma dessas linhas, deve ter gerado uma pequena explosão. Né, eu imagino que o líquido que estava ali, você rompe um cano, expele uma quantidade alta de combustível, gera essa pequena explosão. Essa explosão é tão forte que impulsiona parte da cobertura de isolante. Eu não sei se é metal isso aqui. Enfim, saiu fazendo estrago. Outra coisa muito legal que a gente pode perceber são essas linhas de forma de diamante. Estão vendo essas linhas aqui? Formam uma estrutura bonitinha de vários diamantes. Ah, que legal isso, né? Pena, poxa. Qual a ideia? A gente já viu, dá para ver isso em aviões a jato também. Qual que é a ideia? Aqui dá para a gente ver claramente que o motor não está alinhado, né? Vocês percebem que ele não está no centro. Isso acontece porque essa tubeira, esse bocal aqui, ela não é feita não é otimizada para funcionar na pressão atmosférica do nível do mar, né? Ou enfim, aqui no solo. A gente sabe que quanto mais alto você vai, menor é a pressão atmosférica. E se você está trabalhando numa pressão maior do que o foguete foi feito para funcionar, assim que os jatos saem, a pressão de fora comprime, veja só como faz uma curva. Esse jato naturalmente sairia para essa direção. Mas por receber uma pressão grande, pressão atmosférica, ele vai sendo comprimido. E assim ele tem um foco aqui no meio. Depois do foco ele se abre novamente e se fecha novamente, fazendo várias figuras de diamante. Agora você pergunta, mas por que não fizeram um motor do foguete otimizado para trabalhar na pressão atmosférica? E a resposta é fácil, porque os foguetes não voam baixo na atmosfera, eles voam alto.
Esse foguete vai ter 2 tipos de motor. Quer dizer, é o mesmo motor, só muda a tubeira. Veja, a parte relevante aqui é o tamanho da tubeira. Quanto maior for uma tubeira, quanto maior for o tamanho da tubeira, ela é feita para trabalhar em pressão menor, porque ela expande mais o gás, o tamanho da tubeira tem a ver com a expansão do gás, e ele já sai numa pressão menor de saída. A pressão ideal de saída é a mesma do ambiente. Então, se você está no vácuo do espaço, você quer uma tubeira enorme para que a pressão que o gás saia seja a mesma do ambiente, ou seja, 0. Mas na pressão, então essa nave ela vai ter 2 tipos de motor. Um com a tubeira menor para funcionar em baixas altitudes, que é exatamente essa, e outra com a tubeira maior para funcionar lá em cima, o motor vácuo. Mas mesmo aqui, o foguete, assim que ele assim que ele voa, ele fica pouquíssimos segundos próximo na superfície terrestre. Logo ele já alcança altitudes incríveis. Em poucos segundos ele já está a 10 mil metros de altura. E mais alguns segundos ele já está a 30 mil metros. E lá a pressão é muito menor. Então eles fizeram uma tubeira eficiente, otimizada para altitudes mais altas. Não tão eficiente para o vácuo, porque afinal esse foguete tem que sair da Terra. Mas ao mesmo tempo seria um desperdício fazer algo que fosse tão eficiente só no nível do mar, e assim que o foguete começasse a voar, ele ficaria menos eficiente. Tá? Mas quando você vê um lançamento de foguete, naturalmente, quando ele vai subindo, perde essa figura de diamante e forma uma figura mais aberta, ele forma um jato mais aberto. E a gente tem mais coisa ainda que acontece nesse vídeo, vamos ver. Olha só, a gente tem os pés do foguete sendo armados. Tá? Eu não sei se isso aqui vai ser se isso aqui vai ser final, acho que não, acho que eles vão fazer outros tipos de pés. Talvez eles nem apoiem em pés, apoiem nas próprias aletas do foguete. Isso ainda está em desenvolvimento, mas muito interessante a gente ver os pezinhos sendo armados na posição para aguentar todo o impacto. Além disso, a gente tem esse fogo aqui, isso aqui me chamou a atenção, realmente eu fico preocupado. Alguns motores de foguete funcionam com vapores, funcionam com queimas, que a gente chama de ciclo aberto, com uma queima, aquele pré-queimador que eu falei para vocês, ele joga os gases para fora na lateral do foguete. Então é comum a gente ver em vários tipos de motores, inclusive o motor Merlin, uma fumaça saindo pela lateral, não por baixo. Mas esse aqui não é um motor desse tipo, esse aqui é um motor de estágio completo, ele não tem nenhum desperdício, ele é inclusive o único motor hoje em operação que tem essa característica, realmente é um motor de ultimíssima geração, não é para a gente ver fogo nem fumaça saindo pela lateral dele. O que está acontecendo aqui? Primeira opção, vazamento. A gente sabe que a gente tem uma bomba de combustível aqui do lado, e uma das linhas de combustível pode ter vazado. Esse combustível esse ambiente quente aqui teria incendiado o combustível e estaria queimando, que é um problema, né? Não é legal ter esses vazamentos. Eu não acho que o problema seria por conta do fogo destruir os componentes. Esses componentes são feitos para aguentar muita pressão e temperatura. Não acho que esse fogo teria atrapalhado. Claro que em longo prazo pode ser que dê problema. Mas o problema maior seria o vazamento. Se tem vazamento, a gente veria uma queda de rendimento do motor. Dependendo do vazamento, poderia ser um problema grave. Mas se a gente vê o motor funcionando bem, aparentemente não denota nenhuma anomalia. Por que seria o vazamento do combustível e não do oxigênio? Bom, essa queima aqui, se vocês olharem, tem uma fumacinha aqui. Uma fumaça às vezes dá para ver que é uma fumaça meio preta. Isso mostra uma queima incompleta, então tem algum combustível. Bom, não poderia queimar só oxigênio de qualquer jeito. O oxigênio precisaria estar queimando com algum combustível. No caso aqui a gente vê uma queima incompleta. Mostraria o quê? Você tem muito combustível sendo queimado, mais combustível sendo queimado do que oxigênio disponível. Ou seja, uma linha de combustível de metano. Essa seria uma explicação. Mas eu não gosto da explicação por quê. Logo depois, olha só, continuando aqui, a gente tem
olha aqui, o fogo se extinguiu já. Ele não ficou o tempo todo. Se fosse um vazamento, dificilmente o vazamento se autocilaria, continuaria vazando. Você pode falar assim, será que o fogo se extinguiu porque acabou o oxigênio? Pode ser. Como aumenta a queima aqui embaixo, olha só como o motor, né, quando está pousando, ele tem que aumentar a potência absurdamente para conseguir frear essa coisa toda caindo. Pode ser que extingua completamente o oxigênio, todo o oxigênio está aqui, é consumido e não sobre muito para manter. Então pode ser, mas eu acho que o fogo se extingue antes desse momento alto, né? Se fosse um vazamento, eu acho que não sei. A gente talvez visse pingando, gotejando alguma coisa aqui, talvez. Pode ser um vazamento, mas pode ser outra coisa. Pode ser simplesmente que na hora que o foguete foi disparado, como a gente não tem essas canaletas que estão divergindo a chama, teve muita chama que voltou, não só chama, pode ter tido detritos, alguma coisa se prendeu, a gente viu que explodiu tudo. Algum detrito, algum líquido ou algum material, qualquer coisa, pode ter se enganchado aqui e ficado preso aqui, e aí o fogo, a temperatura alta, fez ele se encandecer. Outra opção, que eu também acho possível, é material, lubrificante, óleo, alguma coisa que tenha sobrado, algum resíduo que tenha sobrado aqui em cima no motor, quando ele foi preparado, alguma coisa na superfície, pode ter sobrado um resíduo dessa coisa, e ela, volátil, né, sei lá, algum óleo, algum álcool, alguma coisa assim, se incendiou também. Essas são as minhas teorias, não acho que foi um grande problema, a gente não viu nenhuma anomalia do motor. Agora, por fim, outra coisa que eu achei muito curiosa é essa mudança de cor. Olha só, a gente tem uma chama amarela, de repente ela vai ficando azulada, meio esbranquiçada, depois até fica meio preto e branco. E o que será que é isso? Será que houve alguma mudança de mistura no motor, na queima, que gerou essa mudança de temperatura, essa mudança de cor? Tá, isso pode acontecer quando você tem uma mudança de mistura, mudança da queima, se a queima está mais completa ou menos completa. Isso pode gerar. Outro efeito possível é simplesmente a câmera tentando fazer um equilíbrio de branco. Na hora que começa a aumentar, a chama fica muito grande e essa luminosidade aumenta muito, ela pode ficar meio perdida e achar e tentar mudar a cor do ambiente. Ela entende como se a luz do ambiente estivesse mudando e ela ajusta o branco. A gente chama de bater branco ou equilíbrio de branco na fotografia. Se você não deixou a câmera pré-setada, configurada já para a cor que você quer, ela tem essa liberdade, ela está no automático. Isso é ruim, porque se a gente... Imagina que... Eu acho, no final das contas, que é esse efeito que está acontecendo, tá? Porque ela muda muito de cor, depois muda de novo. Parece que ela ficou meio perdida no equilíbrio de branco. Eu não acho que foi simplesmente uma mudança de mistura. Claro, né, poderia ter pegado fogo, o vazamento poderia ter mudado a mistura. Aí começam muitas teorias lucubrativas. Acho que não. Acho que foi só o efeito da câmera. E sendo assim, já fica a minha dica aí para o Elon Musk: configure suas câmeras antes, não deixe no modo automático, pelo menos no modo de cor. O modo de luz, tudo bem, porque muda muito a luz, ela tem que se ajustar, mas não a cor, porque a gente pode estar perdendo algum fenômeno importante para entender se tem alguma anomalia acontecendo. Não deixa a cor não deixa a câmera ter o domínio da cor, tá bom? A gente vê aqui também claramente a cor dessa outra câmera, né, que são duas, mudando radicalmente. Olha só, é uma beleza mesmo. E finalmente ele pousa. Por esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado dessa lucubração toda que a gente fez aqui. Se você gostou, além de você se inscrever e fazer aquelas coisas todas, dar like, etc., dá uma força aí, porque o canal está começando. Conta pra mim que você gostou, conta pra mim se é um formato que te agradou, dá um seu feedback, fala também se ficou muito longo, sei lá. Eu acho muito interessante essa coisa de explicar os fenômenos que estão acontecendo. Então pegar um vídeo e você olhando ele, descobrindo tanta coisa que a gente acabou vendo às vezes que passa despercebido. Então eu quero fazer isso mais, trazer coisas da física, da tecnologia, do espaço, porque eu amo espaço. Tá? Mas conta pra mim, eu gosto, mas eu não sei se você gosta, é melhor você me falar, tá bom? Por esse vídeo é isso e até
próximo devaneio.